Queridos irmãos e irmãs, estamos de novo com vocês, eu e o meu querido irmão Darlan Oliveira, para conversarmos sobre o Evangelho deste domingo. Darlan. Salve, povo de Deus, neste 19º domingo comum do ano, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois de alimentar o povo no deserto, Jesus vai orar na montanha e manda o discípulo atravessar o lago para o outro lado. A gente tem passado por um tempo de tempestade, né? Conforme dizem os bispos, na carta ao povo de Deus, lançada há umas 2 semanas. E eu acho que esse evangelho fala um pouquinho disso, já trazendo um pouquinho desse contexto, né? Contextualizando o evangelho com o texto de hoje. Marcelo, qual mensagem a gente pode trazer nessa palavra, ou o que a gente pode apresentar ao povo de Deus a partir desse evangelho? Esse Evangelho foi escrito tendo um pano de fundo. E o pano de fundo é o livro do Êxodo. Eu já disse isso no domingo passado. E aí, depois de celebrar a ceia pascal no Êxodo, o povo hebreu teve que enfrentar o exército do faraó naquele episódio das águas do Mar Vermelho, que se abriram, salvaram os hebreus e sepultaram os opressores, os egípcios. Jesus agora nos convida para um novo êxodo. Ele alimenta a multidão, quer dizer, a ceia pascal, e manda os discípulos atravessar o Mar da Galileia. Não é mais o Mar Vermelho, mas é o Mar da Galileia, o lago. Na Bíblia, o mar é sempre símbolo das forças do mal. Então, enfrentar o mar é lutar pela vida, Darlan. E isso é muito importante, né? Com certeza. E Jesus vindo de madrugada, andando sobre as águas para salvar os discípulos da barca, é uma parábola sobre como ele se manifesta em meio às tempestades nas nossas noites. A travessia do mar representa o enfrentamento às forças sociais que se opõem à partilha que Jesus tinha como proposta, que tinham proposto como organização social, que ele repartiu o pão no meio da multidão. E aí, Marcelo, eu queria saber de você, o que é que isso nos diz hoje? Isso nos diz, Darlan, que a espiritualidade profética que a gente tem que ter tende a assumir o enfrentamento com os poderes inimigos da partilha. Então, por exemplo, nesse documento que os bispos brasileiros, mais de 150, escreveram ao povo de Deus, eles citam um texto do Papa Francisco que diz que a gente não pode ficar indiferente diante dos desmandos do atual governo federal. Então, a espiritualidade profética representa isso, a gente enfrentar. Enfrentar o mar é a imagem do enfrentar os poderes da dominação e da morte, seja quem for, seja como for. Com certeza. Mateus conta essa história falando 3 vezes em medo, angústia e pavor. Isso revela um pouco da realidade que a comunidade estava vivendo e talvez também a gente possa acrescentar que seja que muitas pessoas aqui no nosso meio estejam também vivendo. Quando os discípulos gritam de medo, Jesus diz: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Essa palavra, Darlan, é a mesma que no Êxodo. O próprio Deus disse ao povo, quando o povo viu o exército do faraó vindo atrás e o mar vermelho, e eles não podiam passar, eles disseram, eles vão pegar a gente aqui. E aí Deus disse a eles, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Mandou Moisés bater no mar e o mar se abriu em 2 partes. Claro que é poético, é lendário, mas é para dizer que a reação de Pedro, contada no Evangelho de hoje, quando ele pede a Jesus, deixa eu ir ao seu encontro, né? É um pouco isso, quer dizer, é simbólico, né? Você, Darlan. Marcelo, uma questão que sempre me surge
não só nesse evangelho, como em tantos outros, eu acho que a gente já até conversou isso em outros caminhandos. Porque Jesus sempre falava ao povo através de parábolas. Porque o reino de Deus, o projeto divino, ele só é entendido quando você já está dentro por uma opção afetiva. Você está me perguntando isso, mas onde é que você fala de amor? Quando é que você pode fazer uma linguagem, uma confidência de amor? Não é a multidão, não é para fora no mundo. Pede um ambiente de dentro. Então, se você topar entrar e estar lá dentro, aí ele fala. Lá fora, ele fala em parábola, não tem jeito. Com certeza. A gente tem vivido aí essa tempestade, né? Que é a pandemia desse processo do Covid-19. Quantas pessoas têm vivido essa situação, essa tentação, né? No lugar de ficar no barco, enfrentando como todo mundo a tempestade, há pessoas mais piedosas que as outras e as que querem um milagre para si. Dizem como Pedro, eu anotei aqui, manda-me ir junto de você por cima das águas. Quando Pedro vai e afunda, Jesus lhe disse que a fé dele era fraca. Ele estava se referindo ao fato de que Pedro teve medo de caminhar sobre as águas, ou a fé dele era pequena por ter abandonado o barco e deixado os outros enfrentando o mar, enquanto ele se abrigava junto a Jesus. Geralmente as pessoas sempre interpretam que Jesus disse que a fé de Pedro é fraca, porque Pedro começou a caminhar na direção de Jesus e começou a afundar. Mas talvez não seja isso. Talvez o projeto de Jesus era os discípulos ficarem juntos, para enfrentar a tempestade juntos. E não tanto Jesus socorrer um deles que se sente melhor do que os outros e diz: deixa eu ir para você, e abandona o barco. Então, penso que, hoje em dia, as pessoas que pedem milagre para si não estão no projeto de Jesus. O projeto de Jesus é a gente juntos enfrentar a tempestade e vencê-la, e não a gente querer resolver o problema da gente individual. Verdade. Na maioria das vezes, todos nós, né? Muitas pessoas foram educadas a pensar em Deus no silêncio, na paz, né? Associando a presença de Deus à claridade e à beleza da natureza tranquila, por exemplo. Comumente a gente não pensa em Deus presente nas tempestades da vida. A gente acha que é um momento, fala de obscuridade, enfim, como se fosse na escuridão das nossas noites, das nossas noites de espírito. Essa palavra do Evangelho revela que Jesus traz a presença divina para o coração de nossas angústias, dos nossos medos e das noites escuras. Como a gente pode, com isso tudo, né? Como a gente pode interpretar ou identificar Jesus nessas tempestades? Pois é, Darlan, porque o Evangelho de hoje diz que Jesus mandou os discípulos para lá. Isso é que é chato. Não é só que a tempestade aconteceu, não é. Jesus mandou atravessar o lago de noite, um lago que todo mundo sabia que é como se você hoje dissesse: eu vou fazer uma viagem. Normalmente a minha tendência é dizer: não faça de noite, não, vá de dia, a estrada de noite é perigosa. Mas Jesus fez o contrário, disse: vão para o barco, atravessem o lago. E um lago que ele sabia que arriscava a tempestade. Então, por quê? Porque faz parte da missão da gente enfrentar o desconhecido com tudo que isso tem de desafiador. Para a comunidade do Evangelho, passar para o outro lado era se abrir ao estrangeiro, era se abrir aos não crentes. Então, você imagine um povo católico tradicional ao qual o Evangelho, por exemplo, o Papa Francisco diz: abra a comunidade às pessoas divorciadas, por exemplo. Tem gente que tem muita dificuldade. Aceite a diversidade de gênero e conviva com a diversidade sexual. As pessoas têm dificuldade.
Então, passar para o outro lado é a gente ser capaz de ir além dos limites culturais da gente. O que é que significa hoje, Darlan, para você isso? E o que é que você diria à juventude sobre isso? Eu acredito, Marcelo, que tanto a juventude como a sociedade em geral passam por diversas tempestades, né? O maior desafio, conforme eu falei semana passada, é conseguir ouvir a voz de Cristo, ou as vozes, né? Porque a gente ainda acredita num Cristo Rei que está lá em cima, sentado, só olhando as coisas acontecer aqui embaixo. E eu acho que o mais importante é encontrar essa essência de Jesus no outro. É conseguir acolher o outro. É conseguir, muitas vezes, ser esse Cristo também para o outro. As tempestades sempre existirão. O desafio é a gente ser esse Cristo, ser esse Jesus, acolhendo as pessoas e também conseguir enxergar no outro e na outra esse Cristo, como apoio, como incentivo, como palavra, como colo também, que a gente precisa, não só para se consolar, mas para explorar, né? Ajudar todo esse mundo. Que beleza, maravilha. Acho que é uma mensagem muito bonita, muito boa, muito confortadora. Um bom domingo para vocês, uma boa semana. Deus abençoe. Darlan. Beijo no coração e a gente segue caminhando na alegria do Evangelho. Águas dos rios, o brilho dos peixes, a sombra da mar.